Olá, pessoal! Sou a professora Gabriela. Estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa pelo Sistema de Ensino Uniavan. Vamos seguir a nossa aula estudando sobre os pronomes pessoais que iniciam na página 86. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre os textos dissertativos argumentativos. Agora é hora de aprofundar um pouquinho mais a questão linguística e gramatical para melhorar a nossa escrita, principalmente sobre a substituição de palavras para tornar o texto mais harmônico e menos repetitivo. É o caso dos pronomes pessoais. Ali na página vocês podem observar uma tabela com todos os pronomes que nós temos. Observem que esses pronomes se dividem entre as pessoas do discurso, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, e singular e plural. Nós temos então os pronomes pessoais, do caso reto, e os pessoais oblíquos. Vamos iniciar especificamente os estudos sobre os pronomes átonos, que têm uma característica de substituição de termos. Observem ali os exemplos. Os pais buscaram a menina no colégio. Substitui o termo por os pais buscaram-na no colégio. Nós temos aqui o exemplo a menina, que seria o mesmo que ela, na terceira pessoa do singular. Para substituir por um pronome oblíquo átono, seria a vogal A, essa substituição. Mas nós temos aqui uma regrinha específica. Quando nós temos esse pronome acompanhado de um verbo e que tem um som nasal parecido, nós vamos acrescentar o N antes dessa vogal, formando o som na. Então aqui nós temos buscaram na, separado entre hífen. Essa é uma das regrinhas em relação ao uso de pronomes átonos. Vamos ver mais algumas questões na página seguinte. Outra regra é em relação aos pronomes me, se, nós e vós. Esses pronomes sempre vão depender da regência do verbo para fazer a ligação como objeto direto ou indireto. Ou seja, normalmente vão precisar de uma preposição para que eles sejam conjugados junto ao verbo. Observem o exemplo que tem ali. Minha filha me obedece. Nós temos o me acompanhado do verbo obedece. Outra regra em relação aos pronomes átonos é que quando os verbos forem terminados em R, S ou Z, vai ser acrescentado a letra L na conjugação, no complemento entre verbo e pronome. Por exemplo, trazê-lo. Em relação ao pronome átono lhe, ele sempre vai servir como um objeto indireto, por isso vai sempre precisar de uma preposição para fazer o acompanhamento, o complemento entre as palavras e o pronome, como é o caso de empregou-lhe o recado. Ainda em relação aos pronomes oblíquos, é importante a gente entender a diferença entre os oblíquos átonos e tônicos. Ainda em relação aos pronomes oblíquos, é importante entendermos que esses pronomes têm uma função de substituir termos nas orações. Por isso que nós vimos esses exemplos de diferentes maneiras de fazer essa complementação, essa substituição de termos com os pronomes oblíquos. Em relação aos pronomes oblíquos átonos e tônicos, nós podemos diferenciá-los pelo uso da preposição. Nos pronomes oblíquos tônicos, nós sempre vamos ter o acompanhamento desses pronomes com uma preposição. Nos átonos, essa preposição não está presente. Vejam os vários exemplos que aparecem ali na página para compreender melhor esse conteúdo. E agora é hora de exercitar respondendo as várias questões que surgem nas páginas seguintes sobre os pronomes pessoais. Seguimos a nossa aula na página 91 sobre colocação pronominal. Vamos entender agora a maneira de usar os pronomes dentro da oração, dentro de um contexto. Como nós vimos, os pronomes oblíquos átonos não têm o uso de acompanhamento de uma preposição, por isso que eles têm algumas maneiras de serem adicionadas dentro da oração, que é o que nós vamos ver agora. O primeiro caso nós chamamos de próclise, que é quando esse pronome vem antes do verbo. Por exemplo, nunca me chamaram para sair. O pronome me vem antes do verbo chamaram. Quando nós usamos esse pronome depois do verbo, nós chamamos de ênclise. Deixe-me quieto. Temos aqui o pronome me depois do verbo deixe. E chamamos de mesóclise quando esse pronome está no meio do verbo. Entregar-me-iam o boletim caso as notas estivessem boas. Temos aqui o verbo entregar-iam e temos o pronome me no meio desse verbo. Seguimos na página 92 com esse conteúdo, entendendo algumas regrinhas que influenciam quando nós devemos usar o pronome no início do verbo, quando nós usamos depois do verbo e quando nós usamos no meio do verbo.
No caso de próclise, nós usamos os pronomes oblíquos antes do verbo quando na oração há palavras atrativas, ou seja, quando tem palavras no sentido negativo, não, nunca, jamais, quando existem advérbios que expressem o sentido de, modo, intensidade, lugar, e quando há pronomes indefinidos e relativos. Nesses casos, nós sempre vamos usar o pronome oblíquo antes do verbo. Também usamos o pronome oblíquo átono antes do verbo em frases interrogativas, depois de conjunções, em orações que têm uma intenção de passar um desejo ou têm uma função de frases optativas, em verbos que estejam no gerúndio e tenham o acompanhamento da preposição em, e em pronomes pessoais do caso reto. Em todas essas situações, então, nós vamos usar o pronome oblíquo átono antes do verbo. Vejam os vários exemplos que estão ali na página. No caso de ênclise, nós vamos usar, então, o pronome oblíquo átono depois do verbo nas seguintes situações. Quando a oração começar por um verbo ou ter um sentido de imperativo afirmativo, e quando os verbos estiverem no gerúndio, mas não tiverem o acompanhamento da preposição em. Vejam os exemplos que tem ali na página. Por fim, vamos entender a regra da mesóclise. Nesse caso, nós só utilizaremos o pronome oblíquo átono no meio do verbo quando esse verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito e não houver nenhuma palavra atrativa dentro da oração. Esse é um tipo de caso utilizado muito mais em frases e escritas de formalidade, por isso que raramente nós utilizamos no nosso dia a dia. Compreenderam então sobre esse conteúdo? Vamos fazer os exercícios que vêm a seguir. E por fim, na página 98 está o banco de dados. São os vários exercícios para relembrarmos o que vimos nesta aula. Eu vou ficar por aqui, desejo a vocês um excelente fim de jornada de estudos no ensino fundamental e início de ensino médio e quem sabe podemos nos ver em breve. Tchau!